apresentar vocês? Pode. Então, novamente agradeço a presença das professoras Naira e Sandra, hoje no curso de extensão, com uma aula sobre metáfora, discurso e multimodalidade. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Então, vou apresentar as professoras. A professora Sandra Bernardo é graduada em Português e Literaturas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também e doutora em Linguística também pela UFRJ. É professora titular da Universidade da UERJ, né, da nossa universidade, e integra o Departamento de Estudos da Linguagem, atuando na graduação e na pós-graduação. Desenvolve pesquisa em linguística cognitiva e lidera o grupo de pesquisa Núcleo de Estudos da Linguagem em Uso e Cognição, NELUC. A professora Naira é doutora em Letras Vernáculas e área de concentração língua portuguesa pela UFRJ, e mestre em Letras pela UERJ e bacharel e licenciada em Letras também pela UERJ. É professora associada de Linguística aqui na UERJ e lidera, em conjunto com a professora Sandra, o Núcleo de Estudos Linguagem em Uso e Cognição, que compreende as seguintes linhas de pesquisa. Processo, melhor não vou ler todas as linhas, mas eu posso ler aqui isto. De 2017 a 2020, foi chefe do Departamento de Estudos da Linguagem, do ILE, e atualmente é vice-diretora do ILE. Interessa-se pelas temáticas da semântica cognitiva, a pragmática, estudos de gênero e diversidade, e atualmente investiga as relações entre metáfora e multimodalidade a partir dos desenvolvimentos de estudos da metáfora e da semântica de frames, a visão multinível da metáfora conceptual, os estudos sobre metáforas monomodais e multimodais, os conceitos de frames superficiais, intermediários e profundos e frames em competição. Então, eu agradeço muitíssimo e por terem vindo hoje conversar conosco e porque é um trabalho muito interessante de como analisar imagens, né? A visualidade de todo mundo que a gente ainda não entrou. Até agora é só análise textual. Então, gostamos muitíssimo e estamos muito ansiosos por ouvir vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Alejandra, né, por essa oportunidade, pelo convite, e a Sandra pela parceria de sempre aí, parceria nas pesquisas, nos artigos, no trabalho docente, na vida aí, né, Sandra, durante muitos anos. Então é sempre um prazer estar com vocês. Vai ficar registrado aqui. E a Alejandra, eu quero agradecer por todo o trabalho por trás desse curso de extensão, né? Queria deixar registrado esse agradecimento, porque realmente tem um trabalho grande nessa organização, né? Então, para a gente é uma oportunidade de trocar, de conhecer. Fiquei sabendo há pouco, né, que os colegas que estão participando desse curso são pessoas de fora de letras, inclusive, né, de outros cursos. Então, acho que essa é uma oportunidade e é um grande. É algo muito relevante, eu acho que para o laboratório de humanidades digitais, né, que foi criado para a Alejandra, tem pouco tempo, mas eu acho que já mostra essa potencialidade, porque está envolvendo já alunos de fora do Instituto de Letras, né, que se interessam pelos estudos digitais. Passo a palavra para a Sandra aí, para a Sandra fazer os agradecimentos. Eu e Sandra combinamos de eu começar o curso com uma parte. Como há pessoas que nunca tiveram contatos com diversas teorias que a gente vai falar aqui, a gente vai fazer uma introduçãozinha teórica e depois vai fazer uma parte aplicada e até interativa, assim, para vocês verem se vocês conseguem aplicar os conceitos que a gente vai discutir. Fala, Sandra. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, de mostrar para pessoas que são até de outra área o que a gente vem fazendo em linguística cognitiva, né, relacionada aí ao uso da linguagem, né, tanto a linguagem, o signo linguístico, quanto outras formas de linguagem, né, pictórica, enfim. Então, é muito bom estar aqui com vocês, agradeço o convite. É muito bom contar com a Alejandra, né, na nossa equipe lá da pós, enfim, a gente tem uma estrada
grande aí pela frente, e bastante possibilidade de parcerias, isso é muito legal, né? Então, muito obrigada, gente. Com certeza. Então, boa tarde a todas e todos que nos assistem aí também pelo YouTube, né? A gente vai falar sobre metáfora, discurso e multimodalidade, que é o tema, o título, né, que a gente escolheu para essa apresentação de hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre pesquisa, né, com mídias digitais, plataformas digitais, como é a proposta do curso de extensão. E, ao final, acho que a gente pode discutir um pouquinho sobre o ensino também, porque que essas teorias, né, aplicadas ao ensino podem ser de grande valia, né, para o ensino de línguas nas escolas. Podemos passar aí para o próximo slide. Então, primeiro ponto, né, que eu quis trazer para vocês foram algumas questões sobre metáfora conceitual. Metáfora conceitual, na verdade, a teoria da metáfora conceitual é uma teoria de 1980, né, que tenta falar sobre o sistema conceitual humano, né? Tenta entender a mente humana, o que seria a mente humana, o que seria a cognição humana e o que é o sistema conceitual, né? Então, eu trouxe dois autores aí, que são o Lakoff e Johnson, que afirmam que a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação. Então, para esses autores, metáfora não é uma questão propriamente de linguagem, não é uma questão de recurso retórico, né? Como a gente já se acostumou a escutar falar na escola, por exemplo, né? Não é unicamente uma questão linguística ou de recurso retórico, né? Que tem razões argumentativas ou de ressaltar algumas questões textuais, né? Eles vão dizer que a metáfora é o mecanismo por meio do qual nós pensamos, né? E nós vivemos sem até mesmo ter uma compreensão consciente disso, né? Então, eles afirmam que o sistema conceitual humano é metafórico, né? E a natureza da linguagem, por isso, não é estritamente linguística, porque nós podemos pensar não somente através de palavras, através de linguagem verbal, né? A gente pode pensar por meio de esquemas, né? Inclusive, há estudos da neurociência que falam sobre isso, né? Que o pensamento ele é esquemático, tem essa questão pictórica, né? Então, a metáfora está relacionada às nossas habilidades cognitivas gerais. O que são essas habilidades cognitivas gerais? A percepção, a atenção, a memória. Então, nós temos uma memória de trabalho. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou processando nessa memória de trabalho. Mas tudo que eu trago para essa memória de trabalho está na minha memória de longo prazo. Ou seja, em algum lugar aquilo está armazenado, eu estou trazendo um conhecimento que eu já conheço, porque eu já li, né, que eu já sistematizei, e eu estou atualizando ele através desse acionamento dessa memória de trabalho. Né? Então, categorização. Né? A gente tem uma capacidade analógica infinita, né, enquanto seres humanos, mas a gente não tem uma memória infinita. Então, tudo que a gente apreende do mundo, a gente categoriza, ou seja, a gente reúne em grupos, a gente agrupa, né? Então, a gente tem a classe das aves, a gente tem a classe dos substantivos, a classe dos professores. Então, a gente entende entidades que são diferentes como compondo a mesma categoria, né? Isso é uma estratégia cognitiva que nós temos, né? Isso é um processamento cognitivo para a gente conseguir entender, falar sobre as coisas no mundo, né? Habilidades linguísticas também estão envolvidas na questão das capacidades cognitivas gerais, né? Mas não só elas, é isso que os autores apontam. Então, eles fazem uma distinção entre o que seria... Desculpa, gente, eu não estou conseguindo acompanhar o chat aí, mas eu vou depois comentar aí, os comentários do chat. Então, a gente faz uma distinção entre o que seria a metáfora conceitual, que são estruturas de conhecimento que nós temos armazenadas nessa memória de longo prazo. Por exemplo, a gente fala, ele é alto astral. Ou então, fulano é classe alta, da classe baixa. Né? Então, a gente está entendendo aí status social,
por uma noção esquemática de verticalidade, né? De um esquema imagético de verticalidade. Então, verticalidade seria o meu domínio fonte para eu entender algo que é abstrato, né? Que eu não consigo apreender a partir dos meus sentidos físicos, que é o que é estado social. Né? Então, eu compreendo estado social, que seria o meu domínio-alvo, é o que eu estou tentando compreender a partir de uma noção mais básica, que é uma noção esquemática de verticalidade. Isso é uma metáfora conceitual. Né? Estado social é verticalidade. E a expressão metafórica é o que a gente se acostumou no colégio a chamar da metáfora linguística. Né? Só que nesse caso, se a gente não soubesse da existência, né, da metáfora conceitual, a gente nem iria entender, por exemplo, que falar ele é autoastral e metafórico. Né? Não é algo que, por exemplo, na escola a gente debate. Né? A gente fala, ela é uma flor. Aí tudo bem, a gente entende como é metafórico, né? Mas ele é da classe baixa, da classe alta. A gente não entende como metafórico, mas esse alto e esse baixo são expressões metafóricas, ou seja, gatilhos verbais que vão me fazer acionar uma metáfora que está na minha memória de longo prazo. Eu entendo estado social como verticalidade, cima-baixo. Eu entendo o que é bom e o que é ruim como cima-baixo, né? Então, ele é alto astral, bom é para cima, ruim é para baixo, né? Tem metáforas que são mais estruturais. Por exemplo, eu entendo relacionamento como viagem. Aí eu falo, nosso relacionamento chegou ao fim, né? Nós passamos por muitos obstáculos, né? Então, eu entendo o casal, né? Como os viajantes, eu entendo o percurso como uma viagem, eu entendo que tem um início, meio e fim, né? E eu desenho, assim, os relacionamentos. Então, só para dar uma pincelada para vocês no que seria esse conceito de metáfora conceitual. Então, uma coisa é o gatilho, é o que me leva a acionar, a trazer essa metáfora da minha memória de longo prazo, que é a expressão metafórica, e outra coisa é a estrutura que eu já tenho armazenada, que é a metáfora conceitual. Então, Leagoff Johnson, acho que pulou lá, eles vão falar que as metáforas são relações estáveis e sistemáticas entre dois domínios. Um que eu chamo de domínio fonte, que seria as propriedades mais físicas, né, e mais concretas da experiência. Então, por exemplo, eu entendo o que é a noção de verticalidade porque eu aprendi a andar, ficar ereta, né, eu caí, levantei, entendo essa noção de cima e baixo. E um domínio-alvo, que tende a ser mais abstrato, que é aquilo que eu estou tentando, com base na minha experiência corpórea no mundo, compreender. Aquela questão abstrata que eu estou tentando compreender. Podemos ir para o próximo aí, Alejandro. Então, a partir dessa teoria de Lakoff Johnson, né, que inaugura, na verdade, a linguística cognitiva, Forceville vai fazer um questionamento e vai dizer assim, bom, se a gente está querendo dizer que as metáforas elas não são de natureza estritamente linguística, a gente tem que demonstrar essa manifestação de maneira não verbal, multimodal, né? Para provar que realmente eu não estou falando apenas de linguagem verbal, né? Porque os trabalhos de Lakoff Johnson são apoiados na linguagem verbal, embora eles digam, não, a gente não está falando de algo que é verbal, a gente está falando de uma questão cognitiva, de estruturas de conhecimento que tem a ver com a nossa experiência no mundo, que a gente armazena na nossa memória de longo prazo, né? Mas como demonstrar que não era uma questão apenas de linguagem? Então, Forceville, né, que é esse autor que vai desenvolver a abordagem das metáforas monomodais e multimodais, diz que é preciso demonstrar também as manifestações das metáforas de maneira não verbal e multimodal por meio de sistematização, de sinalizações ou signos que ele chama de modos, né? Que podem ocorrer independentemente ou em combinação. Então, ele vai considerar que os modos são um sistema de signo interpretável devido a um processo de percepção específico a partir dos nossos 5 sentidos. Então, ele vai falar que existe um modo pictórico ou visual, sinais pictóricos ou
imagens, né? Sinais imagéticos, escritos, gestos, um modo sonoro, né? Sinais falados, sons, música, um modo olfativo, um modo gustativo, né? Então, ele vai ressaltar que os modos incluem sinais pictóricos escritos e falados, gestos, sons, músicas, cheiros, gostos, toque, tudo isso é uma semiose, né, que pode compor com outras semioses e formar um sentido novo. Então, com base na combinação ou não desses modos na ativação de metáforas, o autor vai classificar essas metáforas como monomodais ou multimodais. Pode passar aí, Alejandro. Então, aí eu trouxe um exemplo do próprio texto do Forceville, em que ele trabalha com propagandas, né? Ele faz uma análise extensiva de propagandas, e aí ele vai falar do domínio fonte e do domínio alvo, né? Sempre que eu trato algo como uma metáfora, eu tenho que mapear o que é o domínio fonte, que é um domínio mais concreto, mais específico, que eu estou usando para compreender um domínio mais abstrato da experiência. Ou no caso que é uma crítica que o próprio Forceville faz, no caso das metáforas pictóricas e multimodais, não tem nem tanto essa questão do concreto e do abstrato. O domínio-alvo, por exemplo, nas propagandas, é o elemento central da propaganda. O que eu estou querendo vender, o que eu estou querendo anunciar, né? E eu uso um domínio-fonte para tornar aquele domínio mais ressaltado, mais atrativo, mais saliente, né? Então, no caso das metáforas monomodais, o alvo e a fonte são exclusiva ou predominantemente construídos por um único modo, ou seja, os dois estão ou no modo pictórico, um modo verbal, sonoro, né? Então, nesse caso, eu tenho a fonte, que é o rinoceronte, e o alvo, que é o carro. Eu tenho uma metáfora que ele chama do tipo A é B, né? Que é uma metáfora que não tem essa questão do que é mais concreto, o que é mais abstrato. Então, eu tenho aí que a fonte rinoceronte é o carro, né? Carro e rinoceronte. A metáfora que eu tenho final. E para que ele constrói essa metáfora, né? As razões sempre são argumentativas, né? No sentido de valorizar o carro. Então, o que eu mapeio? A potência do carro, né? A força do carro, a resistência, é como a força de um rinoceronte, né? E aí eu tenho a carcaça, que é o objeto que não está sendo mapeado. Pode pular aí, Alejandro. Então, você vê nos estudos dele, ele categoriza as metáforas, sobretudo ele estuda metáforas pictóricas, né? As metáforas imagéticas, e ele categoriza elas em 4 tipos. Né? A metáfora monomodal, pictórica do subtipo híbrido, e ele vai dizer que elas são caracterizadas tanto por homoespacialidade, então você tem 2 elementos ocupando o mesmo espaço, e por não compatibilidade, não tem nada a ver aqueles 2 elementos que compõem, que fazem parte daquele mesmo espaço. 2 fenômenos são representados visualmente como ocupando o mesmo espaço de uma maneira fisicamente impossível, né? Segundo Forceville. E 2 objetos são normalmente entidades distintas, né? São mescladas em uma gestalt única, ou seja, você observando a imagem veria um objeto único. Mas, na verdade, a gente está falando de 2 objetos de domínios distintos. A metáfora monomodal pictórica do subtipo contextual, que é a metáfora de um objeto devido ao seu contexto visual, ou seja, é como se o objeto não tivesse nada a ver com a cena em que ele está inserido. A metáfora monomodal pictórica do subtipo símile, e ele categoriza como 2 objetos são representados na íntegra de forma que sejam parecidos. E aí a semelhança não reside propriamente no objeto, né? A gente tem muitas técnicas disponíveis para criar essas semelhanças múltiplas. Por exemplo, semelhança na forma, na posição que o objeto está disposto naquela cena, na cor, né? A iluminação pode ser um elemento que vai fazer com que aqueles objetos se tornem parecidos, a função naquela cena, né? E a gente tem a metáfora monomodal pictórica do subtipo integrada,
que ele classifica como um fenômeno experimentado como objeto ou gestalt unificado. Ou seja, você vê uma coisa só também. E é representado em sua totalidade de maneira tal que se assemelha a outro objeto ou gestalt, mesmo sem pistas contextuais. Ou seja, ainda que você não consiga ter um elemento do texto que te diga, que te diga até onde é um domínio e até onde é outro, você entende que aquele objeto único que você está vendo te remete a um outro objeto de um outro contexto. Eu vou explicar isso agora com base nas imagens, né? Porque acho que fica mais simplificado. Só quis dizer para vocês como é que ele classifica. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente tentar classificar. Eu trouxe 4 imagens. A primeira é essa aí, né, em que a gente tem um cachorro amarrado num poste através de uma coleira. E na segunda imagem a gente tem um homem lendo o celular, vendo o celular, e ele está vinculado a uma tomada, né? Ele está preso à tomada através do carregador do celular. Você pode passar, Leandro, rapidinho? A gente tem essa segunda imagem, né, em que a gente tem uma representação aí do planeta Terra se derretendo, né, como se fosse um sorvete, sobretudo a bola do sorvete, né? Pode passar aí para a próxima. A gente tem a próxima imagem, né? Que se você, vou pedir para vocês estamparem essa placa de sinalização aí na casa de vocês, bota a mão assim na placa. Se vocês observarem essa imagem, teoricamente vocês iam achar que é uma imagem literal, assim, literal é uma péssima palavra, né, Sandra? Porque nos estudos em linguística cognitiva a gente não faz essa distinção do notativo e inotativo. Mas vocês vão entender por quê no final desse curso. Mas se vocês estamparem essa placa e esquecerem que ela existe, vocês entenderiam, é uma cena de um cortejo, né? As pessoas estão levando um caixão para o enterro. Acho que só isso que a gente poderia depreender, né? E aí, pode passar, Alejandra, para a próxima. E a gente tem uma próxima imagem, que a princípio é uma máquina de café, né? De uma forma curvilínea, né? Que é de um anúncio da Sensio, da Philips. Aí eu vou pedir para você voltar, Alejandra, lá no texto em que eu explico as metáforas monomodais pictóricas. Isso. Então tá. Então a gente vai fazer um teste para ver se vocês entenderam aí a classificação do Forceville. Então ele vai dizer que quando eu estou lidando com textos que são imagéticos, eu tenho, e esses textos de algum modo são metafóricos, eu tenho 4 classificações, né? Metáfora pictórica do subtipo híbrido. Então, relembrando, ele vai falar que é composta por 2 objetos que fazem parte do mesmo espaço e não são compatíveis, né? Teoricamente, seria impossível fazer aquela junção, né? E você vê uma coisa única. A monomodal pictórica do subtipo contextual, você entende que é uma metáfora devido ao contexto visual, tem algum elemento ali distoante naquele contexto. Você tem a metáfora monomodal pictórica do subtipo símile, é uma comparação, na verdade, entre 2 objetos, pela forma como eles estão representados na cena, né? Essa semelhança pode ser criada por causa da forma, da cor, da iluminação, da função, da posição do objeto. E você tem a metáfora pictórica do subtipo integrada, em que você vê um objeto único, né? Em sua totalidade, você vê um objeto só. E você não tem muitas pistas contextuais para te levar a pensar num segundo objeto. Então, vamos para a primeira imagem. Essa daí, vocês diriam que é símile, pictórico, né? Então, metáfora monomodal pictórica do subtipo símile, do subtipo contextual, do subtipo integrada ou do subtipo... Esqueci a outra. Símile, híbrido. Professor. Híbrido. Isso, perdão. Fale. Seria... Eu entendi que poderia ser símile, não? Por que você entende que é símile?
Porque em ambos os casos a gente tem dois objetos, duas entidades amarradas a um fio que o condiciona a uma condição de aprisionamento, eu diria. Perfeito. Uhum. Perfeito. A Mais gente tem alguém? a gente tem três entidades, né? Tanto em uma quanto em outra, que é o cão, a coleira e o poste, o Sim, ser perfeito, humano, perfeito. o fio e a tomada. Então são três, né? Se a gente for agrupar isso, e as três estão basicamente com a mesma função. Então o poste ele representa aquela fixação, a tomada também é a fixação, o fio é uma ligação e o ser, né? O ser vivo, tanto o cão quanto a pessoa, eles estão presos aqui. Então a gente tem tanto um número quanto a função que estão representadas de forma parecida, né, na primeira. Perfeito, arrasaram. É isso aí. Você tem um mapeamento. É isso que a gente chama, é isso que a Débora fez, a gente chama de mapeamento, né? E que o Felipe fez também, comparando cachorro com homem, né? O poste com a tomada. Então, a gente tem um mapeamento metafórico de 3 elementos. Você tem elementos do domínio da primeira... A primeira cena está sendo projetada na segunda. Eu projeto a imagem do cachorro no homem, eu projeto a imagem da coleira no fio, né? Preso até no carregador do celular, coleira, como se fosse o carregador do celular, e projeto a imagem do poste na tomada. É claro que eu desenvolvo um texto metafórico com objetivos discursivos, né? E aí, o que vocês acham que é o objetivo? Felipe e Débora, por exemplo, que falaram. Qual é o objetivo Eu acho comunicacional que aí? é criticar é uma espécie de crítica ao fato de que a gente está em uma condição de aprisionamento ao celular. A gente precisa sempre estar carregando ele para poder usar, tendo em vista que a bateria acaba rápido, enfim, né? A gente passa muito tempo no celular. Eu acho que é delimitar relações de poder mesmo, como o Felipe está falando. Assim. O cão ele tá sem poder perante o poste e a gente está sem poder perante o telefone, a falta de energia para o telefone. Isso aí, são perfeitos, leituras totalmente possíveis. Essa coisa da gente estar aprisionado, dependente, né? Assim como o cão, ele está sem domínio, sem escolha, né? Aprisionado a essa coleira, como se a gente estivesse na mesma posição, acho. Perfeito, todas as leituras aí super possíveis. E a gente consegue, se a gente for pensar em termos de domínio fonte do domínio alvo, a gente teria aí um domínio fonte, que representa o cachorro amarrado na coleira, sendo usado para a gente entender um domínio alvo, que é um domínio mais abstrato, que tem a ver com essa nossa dependência do celular, né? Ou da tecnologia. E vocês fizeram o mapeamento perfeitamente. Então, o cachorro está em analogia com o homem, a coleira com o carregador e o poste com a tomada. Passa aí para mim, Alejandra. E essa, o que vocês diriam? Símile, integrada, híbrida ou contextual? Eu não lembro a definição de cada uma, não, mas eu associaria aquilo da Gestalt, né? De você associar uma forma dentro da outra. Eu não lembro qual é a definição de cada uma de cabeça agora, mas a mistura do sorvete derretendo com a terra é muito irreal, mas passa uma ideia. Vê lá a colinha aí que a Alejandra está dando. Seria a primeira, do híbrido, a que fala da Gestalt, né? Que você tem um espaço ali que seria o sorvete derretendo, mas que não pode ser ocupado pela terra, mas está ali para passar uma ideia. Perfeito. Não compatível, né? Mas tem a homoespacialidade, né? Você tem dois objetos ocupando o mesmo espaço. Então, você tem a bola de sorvete representando o planeta Terra. E aí, escolhendo sorvete não foi à toa, né? O domínio fonte é o sorvete, não à toa, porque o sorvete derrete, né? E aí você tem esse mapeamento do derretimento do sorvete com... A gente poderia pensar em que... Aquecimento global, né? Perfeito. Aquecimento global, derretimento das calotas polares, tudo aquilo que envolve aquecimento global. Perfeito. Então, a gente tem uma monomodal pictórica do subtipo híbrida, né? Existe uma pista contextual
que faz a gente ter essa noção separada de que um domínio é a bola de sorvete e o outro domínio é o planeta Terra. Né? Até porque o sorvete é composto de duas partes. Você tem a bola, que é o que nos interessa, e a casquinha. Né? Estou falando isso por conta do que a gente vai ver mais para frente. E aí vai para a próxima, Alejandro. Pode passar. E essa, vocês diriam que é o quê? É híbrida, integrada, contextual ou símile? Contextual? Contextual, perfeito. Por que, Priscila, que você acha que é contextual? É por causa da placa aqui, né? Perfeito, exatamente. O que a placa te faz pensar? Que não dá para voltar, né? Um caminho sem volta. Um caminho sem... Exatamente. Então, por isso que eu falei, se a gente olhasse essa imagem sem a placa, você entenderia. É uma imagem que representa um cortejo essa preparação, né, para o enterro, né? Levando o caixão até o cemitério. Ok, e aí o que isso teria de metafórico, né? Mas quando eu coloco um elemento periférico, né? Tem até um autor que eu li, eu tirei essas imagens de um trabalho desse autor, que é Gonçalves II, com IF, né? Gonçalves II, um professor da USP. Ele estava fazendo um trabalho com essa teoria do Forceville, né? E aí foi muito interessante que ele explica, o Forceville não fala isso, mas ele fala que a questão das metáforas contextuais é você tem sempre um elemento periférico que vai te fazer fazer uma releitura ou reenquadre do elemento em foco, que é o caixão. E nesse caso... Desculpa te cortar, essa imagem foi a que mais me deixou com dúvida, embora eu achasse que fosse contextual pela mesma coisa que a Priscila comentou, que fosse a placa, na definição. Mas quando eu leio a imagem, assim, não me parece que tem nenhum significado novo que a placa adiciona. Por quê? Quando eu olho caixão, eu, Débora, nunca, assim como eu imagino vários colegas, ninguém imagina uma pessoa voltando de um caixão. Isso está meio intrínseco na ideia de morte. Né? Então, o domínio semântico morte, ele está associado a não ter retorno, né? Ser o fim. E aí, quando você coloca uma placa que não tem retorno, me parece só um reforço do sentido, não adicionar um novo sentido. Foi isso que me deixou um pouco confusa quanto a esse tipo de metáfora. O que essa placa está trazendo de novo na informação de morte? Que a gente, mesmo que não houvesse a placa ali, eu não imaginaria que eles retornariam com o caixão. Entende? Na verdade, a placa, ela faz a gente... Se a gente... É porque a gente está falando sobre morte já, né? Mas, por exemplo, se isso fosse um retrato do enterro de alguém, é porque está descontextualizado, né? Isso não é eu trouxe a imagem, não trouxe uma postagem de Facebook, né? Mas se a gente visse uma imagem, uma foto de um cortejo, a gente ia entender alguém morreu. Né? Mas o texto, ele não quer falar sobre a morte de alguém. O texto está falando sobre o modo como a gente encara a vida como trajetória. Né? E falando... Então, o texto, por conta dessa placa, ativa essa metáfora vida é trajetória. Né? O caixão, metonimicamente, ativa morte, né? Isso é direto, não precisaria da placa para ativar. E aí, como a gente entende vida como trajetória, ou vida como viagem, a gente entende que a morte é a viagem sem volta, digamos. É o ponto da vida em que a gente não pode retornar. Na verdade, ele está falando de vida, de trajetória, não de alguém que morreu ou anunciando alguma coisa, mas possibilitando, né, por conta dessa inserção da placa, possibilitando essa reflexão sobre a vida enquanto trajetória, Sim. que já é uma metáfora armazenada na memória de longo prazo, que a gente já convive com ela e vive a partir dela, né? Mas ele está relembrando a gente, a gente encara a vida como trajetória e essa trajetória tem um fim, né? Tem um ponto em que não é possível retornar. Sim, e também é como se fosse uma rota, né? Como está sobrepondo com o sentido quase físico, né? Dessa trajetória física, com uma rota. Eu acho que esse é o elemento novo. É justamente que é tão automático que a gente nem está consciente, né? Que a gente está fazendo o tempo todo essa associação da vida com uma rota, com um caminho físico, que a gente está caminhando, né?
Não, a explicação da Renda foi perfeita. Ele está trazendo o que é de concreto, porque o que a gente tem de concreto para entender vida é trajetória. Trajetória é um esquema imagético, né, que é a origem, percurso, meta, que a gente aprende, a gente começa a engatinhar, vai de um ponto a outro, a gente rola uma bola, a bola vai de um ponto a outro, a gente vê um bicho correndo na rua, vai de um ponto a outro, e a gente abstratiza isso como um esquema de trajetória. Para entender vida e morte, coisa mais abstrata, que é difícil. Não existe. E aí, esse conceito físico de trajetória, que eles estão querendo, na verdade, evocar a partir da placa, porque é a trajetória no sentido de você estar percorrendo espaço. Né? Esse conceito de espaço, que é um ponto do espaço em que você não volta, é o que ele está tentando evocar com a placa. Então, na verdade, o texto é uma reflexão sobre essa nossa compreensão da vida enquanto trajetória. Né? E aí, o que ele faz, essa placa faz, é um gatilho muito concreto, não, uma tentativa de concretizar esse domínio fonte, que é a trajetória, que a gente usa para mapear o que é vida. Né? Como é que a gente explica a vida? A Alejandra, perfeita, Alejandra, acho que é isso aí. Tem pessoas também que creem em reencarnação, que creem em zumbi, mortos-vivos, né? Então, assim, Isso. como é para dar humor à coisa ali, também essa contraposição com outras crenças que acham que pode haver uma volta, né? É isso aí. Isso aí, né? Então, por causa da placa, a gente entende isso como, isso não é um texto que está... Não é um texto informativo, não é um texto... Não é uma representação de uma cena da realidade, não é... É um texto que está fazendo alguma provocação, ou está querendo que a gente reflita sobre a vida, ou está querendo fazer uma contraposição, como o Cláudio falou, com outros olhares sobre o que é vida, o que é morte, ou se existe vida após a morte, não existe. Né? Então, ele está trazendo esse elemento periférico, faz com que a gente reanalise, faça uma releitura, um reenquadro dessa cena de um cortejo, que seria a princípio só um cortejo, né? Sim, é interessante porque todas essas metáforas chamam a atenção para o caráter construído, né? A ideia mesmo, a teoria mesmo da metáfora. Eu lembro que minhas professoras na UBA sempre tomavam o exemplo do tempo como mercancia, né? Que está no livro, eu acho, do Lakoff. Então, isso também é uma questão construída. E aqui todas as metáforas que Naira, todas as imagens que Naira está trazendo, também, obviamente, estão justamente embasadas numa sociedade com determinados valores. Neste caso, também com uma trajetória linear, né? Aí Cláudio chamou a atenção para o fato de que, claro, outras sociedades, existem mesmo na nossa sociedade crenças que dizem respeito a uma concepção diferente, que não é uma rota linear, que a gente vai de um lado para o outro e depois não tem retorno, digamos, mas há outras. Sempre, eu acho, se não estou errada, Naira, você me corrige, que tem a ver com essa crença nossa, na nossa sociedade, né? Perfeito, é uma crítica, né? A gente pode entender até como uma... A gente pode entender, não, olhar com um olhar crítico até para a nossa sociedade, que é muito forte isso mesmo, né? Você ter uma trajetória... E a gente se cobra, né? De ter uma trajetória linear. Então, você tem que crescer, né? Você fez sua vida escolar, se formou, escolheu uma profissão que você nunca vai mudar, né? Você nunca vai sair daquela profissão e você tem que atingir determinado patamar naquela profissão, ou então você atingir uma determinada idade, tem que casar, tem que ter filho, sei lá. Ou seja, tem umas neuroses da nossa sociedade que elas estão apoiadas nesse conceito da trajetória linear, né? Da vida. Acho que é excelente aí, Leandro, trazer esse aspecto. Aí, se quiser passar para a próxima, Leandro. Sim. E essa, vocês diriam que é o quê? Que tipo de metáfora monomodal? Eu imaginei que seria integrada, só que eu não sei o motivo. Ótimo. É isso mesmo, integrado a gente nunca sabe o motivo. Aí eu acho que eu consegui descobrir aí nas últimas leituras. Porque integrada, isso aí é claro que é um anúncio, né? Eu teria que ter trazido o anúncio. O anúncio tenta falar dessa questão do cuidado, né, da marca, né, de você ser servido de uma forma única, né, por essa
porque você tem a cafeteira, né? E aí, a questão toda é a forma curvilínea, né? E o Seville explica isso no texto dele, de que a marca, a garrafa, né, parece como a tela figura de um mordomo, né? Ou de alguém que vai servir o café, porque está de uma maneira inclinada e como se a parte de baixo fosse uma bandeja, né? Em que as duas xícaras estão sendo servidas. Então, na verdade, ele cria essa analogia com o serviço, né, de servir o café, a partir do formato dessa imagem, que tem uma base, né, em que estão as xícaras e que tem essa como se fosse a inclinação do corpo, né? Essa forma curvilínea da garrafa. Mas aí é sempre confuso quando a gente se depara com algo que a gente está interpretando como uma metáfora integrada, porque a gente não consegue, como na híbrida, que é aquela do sorvete, né, do planeta Terra derretendo, a gente não consegue observar esse limite entre um domínio e o outro, né? E aí eu li até no texto que não é o Forceville que fala isso, mas esse autor, o Gonçalves II, vai falar que o domínio alvo está sendo representado na forma do domínio fonte. Então, na verdade, a gente só tem o domínio fonte. Quando a gente lida com essa questão da metáfora integrada, a gente só tem o domínio fonte. Até porque é a Gestalt única, né? A gente vê um objeto único, né? Mas a gente pode associar a forma de um outro cenário, né? De um outro enquadro. Então, a gente só tem o domínio fonte, que é o domínio da garrafa, da forma da garrafa. E a gente atrela a esse domínio-alvo, que é o domínio do evento, né? De servir o café e dessa pessoa que está servindo o café. Então, por isso ela é considerada integrada, que é uma das, eu diria que é mais difícil de encontrar, assim, nos dados que a gente coleta aí de internet. Acho que a gente pode passar. Isso. E aí a gente vai, então, para as metáforas multimodais. As metáforas multimodais, enquanto a metáfora monomodal, né, alvo e fonte são representados em um mesmo modo, então eu tenho uma imagem, né, representando um domínio alvo e uma imagem representando um domínio fonte. Nas metáforas multimodais, não. Eu posso ter uma imagem representando um domínio alvo e um som representando domínio fonte. Eu posso ter um elemento verbal, né? Uma palavra, uma frase, uma construção representando um domínio fonte e um gesto representando um domínio alvo. Né? Então, eu tenho essa mistura de modos semióticos. Né? Então, alvo e fonte são representados exclusiva ou predominantemente, ou pode estar misturado. Né? Eu posso ter várias semioses, vários modos no domínio fonte, vários modos no domínio alvo. E eu coloquei até um texto que ele diz que é imagens e outras representações multimodais. Deixa eu ampliar aqui. Nesse quadradinho, né? Imagens e outras representações multimodais raramente se comunicam de forma automática e autoevidente. Né? Por que eu trouxe esse balãozinho, né? Porque eu acho que esse é o grande lance da gente discutir multimodalidade, inclusive, fazendo uma ponte com o tema do curso, né, que a Alejandra fala da questão, né, trouxe essa ideia de se falar da questão do ensino. Houve época, né, antes do advento da internet, né, e da sociedade estar mais voltada para esse mundo digital, em que a escola ela tinha o papel de discutir e refletir sobre textos orais e escritos, né? E agora a escola também tem o papel de refletir sobre a multimodalidade, né? Sobre o texto oral, sobre textos multimodais, pictóricos, né? Porque, na verdade, eles são parte do nosso dia a dia, né? Eu estava até conversando com Débora, a gente estava falando disso, né? Enquanto nossos pais se comunicavam por bordão, né? Como é que chama, Débora, né? Bordão Ditado popular. Ditado popular, né? Aquela coisa, quem se misturar aos poucos, fará o come, né? Quem muito quer, tudo perde. Né? Enquanto eles se comunicavam por ditado popular, se a gente for olhar as gerações mais recentes, eles se comunicam por meme.
Então, na linguagem mesmo, eles reproduzem memes nas linguagens. Eles, né? Eu tô tão velha, gente, que eu tô falando eles. Eles reproduzem memes, a gente reproduz, né? Mas acho que a geração mais nova reproduz mais. Eles reproduzem memes na linguagem oral. Eles verbalizam memes para se comunicar, né? Então, é isso, né? Então, como é que a gente não pode achar, ou a escola não pode achar, que é autoevidente, que a gente não precisa ter um procedimento para fazer com que as pessoas consigam interpretar ou ler esses textos de forma crítica, né? Pode passar aí, Alejandro. Sim, aí eu resumi, na verdade, como que Forceville fala dessa questão da construção da identidade, né? E é a partir daí que ele cunha esses 4 tipos de metáfora monomodal, né? Então, ele vai falar que a gente constrói, o nosso cérebro constrói essa semelhança, essa identidade, a partir da semelhança perceptual, ou seja, a gente escolhe, né, o tamanho, cor, posição, postura, textura, materialidade como um gatilho, ou seja, o elemento que vai ativar a semelhança entre 2 domínios, né? E a semelhança não precisa residir na coisa em si, mas na maneira de representação dela. Outra maneira é o preenchimento de um slot esquemático inesperadamente, que seria: eu insiro algo em um contexto não natural ou não convencional, né, para criar um desvio daquela gestalt, ou seja, eu crio outra coisa, né? E aí ele dá até um exemplo de um filme em que um personagem tira uma chave inglesa de um estojo de violino, né? Então, o que era esperado no filme é que ele tirasse um instrumento. E ele tira uma chave inglesa. A chave inglesa ela tem, por isso, uma interpretação metafórica da cena, né? Ou seja, está totalmente fora de contexto, né? Por que tem a ver uma chave inglesa dentro de um estojo de violino? Né? Sugestão simultânea, né? Quando 2 coisas são sinalizadas em modos diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, um beijo acompanhado por o som de um acidente de carro, ou um beijo acompanhado pelo som de um aspirador de pó em um filme, por exemplo, né? Ou por barulho de correntes, para indicar mapeamentos metafóricos de desastre, né? Um beijo acompanhado do som do acidente do carro, de rotina doméstica sombria ou aprisionante, né? O aspirador de pó junto ao barulho de correntes, né? Então, a partir dessa construção da identidade ou da analogia por esses caminhos, né? Ou por semelhança perceptual, ou preenchimento de slot esquemático, ou por sugestão simultânea, ele vai dizer que a gente pode entender de que metáfora se trata, né? Uma metáfora multimodal, uma metáfora monomodal, de que tipo que essa metáfora é. Pode passar aí, Alejandro. Sandra, já vou te passar a palavra, tá? Já está chegando no final da apresentação aqui, mais teórica. E aí eu vou tentar passar mais rápido por essa parte. Enquanto a teoria da metáfora conceitual, ela vai lidar com 2 domínios, eu falo sempre da projeção de um domínio sobre o outro domínio, e essa projeção, é importante dizer, é sempre parcial, né? Porque amor não é viagem, porque estado social não é verticalidade, né? Se a projeção ela fosse totalmente equivalente, a gente teria o mesmo domínio. E não é. Eu escolho elementos de um domínio para projetar em elementos de outro domínio. Enquanto na teoria da metáfora conceitual eu tenho uma projeção entre 2 domínios, na teoria da integração conceitual eu tenho pelo menos 4 domínios, eles chamam de inputs, não espaços mentais, que são interligados, eles funcionam em rede, né? E eu posso voltar durante o processamento para qualquer um desses espaços. E aí é importante dizer, quando eu falo de metáfora conceitual, eu estou falando de algo que está armazenado na minha memória de longo prazo. Eu estou falando de algo que, sem eu saber, influencia na minha ação, influencia no meu pensamento. Eu estou falando de como a sociedade conceitualiza determinadas questões sociais, né? Determinados conceitos que fazem com que a gente pense, fale e haja em função desses conceitos. Por exemplo, o conceito de vida trajetória, né? De uma trajetória linear, como observou Alejandro. E quando eu falo de
teoria da integração conceitual, eu estou falando de uma teoria que tenta compreender o processamento online, ou seja, tenta compreender o processamento na memória de trabalho. Então, por exemplo, alguém me faz uma pergunta e eu tenho que me virar para entender aquela pergunta e responder em fração de segundos. Então, eu estou falando disso quando eu falo de integração conceitual. E aí, a configuração mínima de uma rede de integração conceitual, para eu criar algum sentido de qualquer coisa, ela é composta por 2 espaços de entrada, como se fossem os domínios da metáfora, né? 2 espaços de entrada, que são interconectados, um espaço genérico, que é o que eu uso para fazer as relações entre 2 domínios. Esse espaço genérico, ele contém as informações mais básicas que vão me fazer conseguir mapear um elemento, por exemplo, a coleira no carregador do celular. Né? Ele tem a informação mais básica que vai me fazer conseguir criar analogia, e ele é o espaço que vai conectar todos os demais, e vai fazer com que se eu quiser reinterpretar a cena, eu volte para qualquer um desses espaços. E eu tenho o espaço mescla, que é aquele que vai herdar parcialmente, né, os elementos desses espaços de entrada para criar o sentido novo, que eu chamo de estrutura emergente. Pode passar aí, Alejandro. Essa é a configuração, o esqueminha básico da integração conceitual. Eu tenho 2 espaços, 2 inputs, posso chamar também de domínio, né, como na teoria da metáfora a gente chama. E eu tenho um espaço genérico, que é que informações mais básicas que eu tenho, que eu aprendi antes de eu aprender a falar, né, que é pré-verbal, que é pré-linguístico, que eu aprendi quando eu era um bebê que estava criando analogias, que estava descobrindo a forma do rosto humano e tudo que tinha 2 pontinhos e um pontinho embaixo eu achava que era um rosto. Então, o que tem ali de mais básico que eu tenho armazenado, que não é nem linguístico, né, que eu consigo usar para projetar uma coisa na outra. Essas linhas mais fortes entre um espaço e outro são as projeções ou as relações vitais. Então, que tipos de projeção eu faço entre um espaço e outro? É sempre analogia? É sempre metafórico? Ou não? Né? E aí, no espaço mescla, esse quadrado aí representa a estrutura emergente. É o sentido que emerge daquela interação. É o que é criado online ali. Porque a gente está negociando os sentidos, né? Pode passar aí, Alejandro. Tá. Pode passar isso também. Isso. Então, eu falei, será que é sempre metafórico, né? A gente tem outras relações, que a gente chama de relações vitais, porque são projeções que nós normalmente fazemos a todo momento, né? Quando estamos conversando, quando estamos lendo um texto, quando estamos em alguma atividade cognitiva, né? De memória, de atenção, de percepção. Então, as relações vitais, elas atuam rotineiramente na formação de estrutura emergente do espaço mescla, ou seja, na construção de novos sentidos. E essas relações, elas são comprimidas, porque um dos grandes papéis da mesclagem, né, ou da integração conceitual, que eu e Sandra, né, falamos sobre isso, que é a forma como nós pensamos, né? Um dos grandes papéis é tornar as coisas compreensíveis na escala humana. Né? Então, como é que a gente entende, por exemplo, a evolução de um animal? Né? A gente entende assim que a gente pega meia dúzia de animais e vai mostrando, olha como mudou, né? O bico cresceu, a pata esticou, perdeu pena, sei lá. Ele estava no mar, mas depois começou a voar, né? Ou seja, ele era anfíbio, virou ave, né? Se você for ver esses textos que falam sobre evolução, por exemplo, da espécie, a gente vê isso. Só que isso é imaginação, né? Isso é o produto da nossa imaginação. Não existe integração conceitual sem identidade, né? Sem criar essas analogias, como diz aí o Fawcett, por semelhança perceptual, né? Por sugestão simultânea. E não existe integração conceitual sem imaginação. Então, na verdade, a gente coloca numa escala temporal da nossa vida o que seria... Licença, gente. Obrigada. Obrigadão. Eu ganhei um café aqui, gente. Olha, gente, como maravilha.
que seria, nessa escala temporal da nossa vida, algo que é a evolução da espécie, né? Que você tem que olhar para milhares de milênios, sei lá, eu não sei nada de evolução da espécie, mas eu sei que é interessante, né? Como é que a gente comprime? Aí a gente está fazendo uma compressão espaço-temporal, porque nossa memória, nossa capacidade cognitiva, ela é tão poderosa que ela permite a gente fazer isso, né? Então, a gente escalona o que seria causa e efeito. A gente vê o chão molhado, a gente fala, ih, choveu, né? Porque a gente comprimiu causa e efeito. A gente não viu a chuva, a gente só viu o chão molhado. Poderia ter sido outra coisa, alguém derrubou um balde, sei lá. Aconteceu alguma coisa, mas não. A gente cria, né, uma projeção. E a gente tem algumas relações vitais que elas são também muito ativadas, além da analogia, né? Que é causa e efeito, identidade, representação, parte todo, categoria, papel, né? Então, papel-valor, por exemplo. Aqui na sala temos eu no papel de professora e temos também Alejandra e Sandra. Então, somos 3 valores para o mesmo papel, né? E vários de vocês que já são professores, né? Então, a gente tem uma compressão, quando essas relações entre os ímpios elas vão para o espaço médico, elas se comprimem em outra coisa. Por exemplo, a analogia, né, vai se comprimir em singularidade, ou seja, 2 coisas que eram análogas nos ímpios, elas podem se tornar uma coisa só na mescla. Causa e efeito pode se comprimir em parte toda, ou seja, a causa se comprime só no efeito, ou o efeito só na causa, né? Papel-valor pode se comprimir em singularidade. Eu estou falando um pouquinho disso porque Sandra vai apresentar uma análise, né? E aí eu achei importante trazer um pouquinho, mas a Sandra vai poder falar melhor a partir dessa análise aí que ela fez. Sandra, eu sugeriria passar para você, por conta do tempo aí que a gente dividiu, e depois eu volto. Eu posso voltar e mostrar para eles, não falar propriamente, talvez, de mesclagem, que leva mais tempo, né? A gente falar de rede por rede, você já vai falar de uma das redes, mas eu posso voltar e mostrar algumas das análises que a gente já fez ao longo aí da vida, alguns trabalhos que a gente já fez e, assim, conclusões gerais que nós chegamos. O que você acha? E você... Beleza? Tá. Beleza. Deixa eu carregar. Alejandra, me torne a apresentadora aí para eu poder carregar. Sim. Foi. Isso. Já apareceu maisinho aqui para mim. Então, esse aqui é uma parte daquele artigo, né, que não sei se vocês tiveram tempo de ler, enfim, que a Alejandra deixou lá, onde a gente vai aplicar esses conceitos aí. Né? Se vocês colocarem na tela cheia, vocês vão ver lá de onde a gente tirou esse material que foi analisado. Né? Clicando aqui, vocês botam na tela cheia e vocês conseguem ver melhor. Né? A gente tem aqui essa estrutura da página, da página UERJ da Depressão, né? Hospedada no Facebook. E aí tem aqui, né, o início da pandemia, a invenção da imprensa, e conforme vai aumentando o número de mortes, né, vem aquelas frases, enfim, nem sei o que se diz aí dessas frases, né? Enfim, ele coloca, ele vai mudando aqui, né?
E a gente tem, esse foi um dos problemas que eu estava falando aí antes da gente começar, que gerou para colocar essa imagem no artigo, tá? Porque tem fotos, né? E a gente não sabe quais são os autores dessas fotos, né? Então, aqui a pandemia é a invenção da imprensa, é só uma gripezinha. Esse aqui tem histórico de atleta, né? Então, uma coisa assim, aqui tá de brincadeira, aqui aquela coisa assim meio fanfarrona, né? Vão morrer muitas pessoas, então tem até a mão assim, né? Enfim, meio que dissimulado, né? Não sou coveiro, aí com o dedo em riste e tal, né? Parecendo um pedaço da mão dele. E daí, né? Uma forma agressiva que alguém lembrou o número de mortes, e daí, né? E aqui a culpa é dos governantes, governadores e prefeitos, e por último vamos esconder os números, né? E aí vocês botando na imagem maior, vocês vão ver que os olhos assim estão assim para um lado só, assim como se estivesse meio escondido e tal, né? E aí a gente chama isso tudo aqui, né? De postagem, que é o conjunto aí do lado esquerdo e do lado direito da página, né? Isso aqui vai rolando, e essa parte aqui fica fixo, e post essa parte aqui, ou imagem postada, essa parte aqui, né? Então, o que a gente tem? Lá em cima na legenda, vocês mantenham na tela maior, que aí, enquanto eu vou falando aqui, né? Lá em cima na legenda já tem uma pistazinha para construção de sentido, né? Porque os administradores da página escrevem lá, podia ser meme, mas o pior de tudo é que não é. E tem gente que defende, né? Então tem aí a questão do conceito de meme, né? Geralmente voltado para a questão humorística, né? Que nesse caso aí, né? Tem enfim, as expressões uma certa jocosidade, um certo deboche aí por conta das imagens, mas não, tem, ao mesmo tempo, retrata uma situação dramática aí, né? Então, eles não estão, em princípio, classificando como meme, né? E aí, o rosto, né, que é o elemento visual pictórico aí dessa produção multimodal, né, vai sendo estreitado conforme os elementos verbais ocupam, né, mais espaço horizontalmente à medida que o número de perdas cresce, né? Então, assim, a letra vai ficando maior e conforme maior é o número de perdas, né? Então, no nível imagístico, as frases, né, infelizes adquirem um status assim de absurdo, né, se confrontada ali com o número de mortes, né? Então, o rosto vai ficando cada vez, conforme o valor aumenta, o rosto vai ficando cada vez menor, a ponto de, no último, ele está com os olhos assim, tipo, olhando assim para o lado, assim, como se estivesse, né, meio que escondendo mesmo alguma coisa, né? Então, o elemento visual junto, né, as expressões, né, refletem e intensificam. O elemento visual reflete e intensifica aí as falas e o descaso, né, governamental em dissonância com as vidas perdidas, né, durante a pandemia, né? Então, assim, como se as afirmações fossem sendo caladas, né, pela morte, a ponto de a imagem dele ficar cada vez mais estreitinha ali, encurralada ali no lado esquerdo, né? Então, a configuração pictórica, né, mostra aí os elementos verbais, números de morte e frases, e visuais, né, as fotos dele, né, e aí a gente tem uma integração conceitual entre a estrutura material, tá, ou seja, o número de mortes, frases, fotos, e uma estrutura conceptual que é o objetivo aí desse post, aí, dessa imagem postada aí, que é
mostrar mais uma vez o negacionismo, né, que foi tônica aí durante muito tempo aí ao longo da pandemia, né? Então, consideramos que o número... E por que a gente considerou o número de mortes um elemento material, né? Que entra nessa integração conceptual, né? Porque, embora sejam representações, né? Esses números reúnem aí a contagem de vidas reais perdidas. Então, por isso a gente considerou um elemento material aí do post, né? E as frases representam aí trechos de discursos igualmente reais, porque evidenciam aí a falha no agir, né? A falta de empatia, enfim, né? Tudo que a gente... Então, tanto as fotos, quanto as vidas perdidas, quanto as frases são reais, né? E o caráter material real desses dados aí que compõem a postagem vão estar a serviço aí dessa evidência do negacionismo. Então, entre os 3 elementos, né, as fotos vão ter maior materialidade porque representam o próprio, né, presidente, né? E aí, em alguns casos, a gente tem os dedos e as mãos também aí parcialmente mostrados aí nas fotos. Então, o conceito de negacionismo é intensificado pela configuração pictórica, né, dessa produção multimodal, né, postada no site aí, em razão da forma como os elementos pictográficos foram distribuídos e ressignificados, né? O rosto cada vez mais estreitando à medida que os números de mortes vão aumentando, né? E as frases ficando cada vez mais infelizes. Então, aí, se vocês ainda estão com a tela aberta na imagem, voltem agora para os slides, né? Enfim, a gente continua aí. A gente fez a representação aí da rede, tá? Em que a gente tem, em vez da configuração básica que a Naira mostrou para vocês, a gente tem uma configuração com 3 espaços mentais que são abertos, né? Um espaço mental relacionado à pandemia, né? Devido ao Covid-19, né? Que tem, né? Como consequência aqui as mortes. O outro, né, input o papel do Bolsonaro, né, e o outro as expressões, né, faladas e tal. Então, tudo isso para evidenciar, né, um negacionismo presidencial que vai, né, como uma estrutura emergente, está aqui presente aqui na mescla, como assim, uma reprovação, por assim dizer, da forma como da forma como a coisa foi conduzida, né? Então, aí aqui, o input 1, aí a gente vai ver aí, está aberto com as partes mais técnicas aí dentro do que a Naira foi falando aí da parte teórica, né? O input 1, ele é um espaço mental aberto com base no frame de pandemia, né? Composto pelo vírus causador da pandemia e as mortes, né, como efeito aí, né? Então, a gente vai ter uma compressão causa-efeito, porque essa relação vital de causa-efeito, porque as mortes, né, um dos elementos do post, são causadas pela pandemia que afeta o mundo, né? E aí a gente tem também uma especificação parte todo, né, visto que o efeito, né, pode ser considerado parte da causa. Então, a gente tem aí essas 2 relações conceptuais, essas 2 relações vitais comprimidas aí, né? Causa e efeito, parte todo. Né? Por que essa noção de espaços mentais é uma coisa de que Nair e eu gostamos tanto? Né? Porque a gente acredita realmente que é assim que a gente pensa de forma otimizada. A gente pega elementos de um domínio ou de um frame seletivamente. E isso vem assim rápido, né? Devido à nossa capacidade imaginativa, né? E a gente otimiza isso na forma que a gente
pega esse material que está lá na memória de médio prazo, longo prazo, e abre ali para a compreensão daquele sentido, né, que ocorre online. Né? Só que esse online não precisa ser necessariamente na hora que está acontecendo, mas na hora que você está lendo, né, está vendo, está construindo aquele sentido. Né? Então, a gente vai ter esses elementos aqui. A ativação parcial, né? A gente tem a ativação parcial aqui do input, né? Que evidencia aí um processo metonímico, representado por essa chavezinha aqui, né? Que une a pandemia e o Covid. Né? A pandemia é causa e faz parte aí do cenário pandêmico. Né? Então, a gente tem aí a Covid-19 sendo essa doença causada pelo coronavírus como veículo, né, para a ativação do frame de pandemia. E a seta marca aqui a relação de causa e efeito. No input 2, né, a gente tem aqui os elementos ligados às frases, né, uma parte do frame do Bolsonaro, né, porque ele aparece aí, tem um frame dele das frases e tem o frame da questão da imagem dele, das fotos. Né? Então, tanto nesse aspecto quanto no terceiro, a gente tem uma relação vital de papel-valor, né, assinalada pela chave. A gente tem Bolsonaro um valor para papel de presidente. As frases que caracterizam seu comportamento verbal consistem em uma parte da sua imagem, então também a gente observa aí a relação vital parte todo no processo metonímico ativado aí por essas frases. No input 3, as relações vitais são ativadas, pois são as fotos, as mesmas relações são ativadas, né, porque as fotos são selecionadas para a composição do post e representam o presidente, evidenciando a postura dele diante da morte. Então, a gente tem os processos metonímicos, né, fase, gesto pela pessoa e boca pelo discurso proferido por meio da boca, né, que são fundamentados aí pelo esquema imagético de unicidade e multiplicidade. Né? Esse esquema imagético ele surge da nossa experiência com eventos e objetos que envolvem etapas, partes. Né? Então, a gente vai aprendendo essas questões aí. Essas experiências do nosso corpo, com o ambiente, elas vão se tornando rotinas cognitivas, né, que são os esquemas imagéticos. E esses esquemas imagéticos fundamentam metáforas, fundamentam formas de pensar, fundamentam as integrações que estão ali ativadas pelos espaços. Então, os inputs 2 e 3 estão ligados por essa linha aqui na mescla, né, na rede, para assinalar a conexão, né, por meio da representação vital de representação desses dois espaços, porque foram ativados por elementos ligados ao comportamento verbal e gestual, né, ambos baseados no frame Bolsonaro. Então, é o mesmo frame que está fundamentando esses dois espaços abertos aqui. Então, em conjunto, eles ativam elementos que podem ser considerados atos de fala na construção de sentido da produção multimodal. Porque as frases proferidas em momentos e locais distintos e fotos capturadas também em momentos e locais distintos são ressignificadas na conceptualização do post, né, por meio da compressão das relações vitais de tempo e espaço, né, de modo a encenar presencialmente os atos de fala contundente ali devido à materialidade alcançada por essa integração conceitual entre os dados da realidade e o significado desses na configuração da imagem postada, né, considerando o contexto brasileiro. Então, assim, o post, né, que está aí na postagem da página da UERJ da Depressão, ele capturou diversas imagens, né,
de fotos deles e frases ditas em momentos diferentes, por isso que tem a compressão da relação vital, da relação conceptual de tempo e espaço, e trazendo ali, em combinação, integrando ali com o número de mortes que ocorreram, né, dá todo um ressignificado e reforça o negacionismo e, consequentemente, essa estrutura emergente de uma espécie de reprovação, pelo menos na nossa interpretação da Naira, da forma como, minha e da Naira, da forma como muitas coisas foram conduzidas ao longo do primeiro ano de pandemia aí, né? Bem, então, o espaço 1 relacionado, o espaço de input 1 relacionado aos espaços 2 e 3, né? Com base na relação de causa e efeito, já que essas mortes são a causa das frases proferidas e expressões faciais e gestuais, né, que são efeito, né, surgem aí quando ele é questionado, né? Então, daí essa ligação, aí, essa projeção entre esses elementos aqui, mortes, frases e expressões, né? Essa relação vital é fundamentada pelo esquema imagético de compulsão, né? Que é uma força externa que provoca uma tentativa de bloqueio por parte dele, né? Por meio das frases e as reações, muitas vezes agressivas, né? E a gente vê aí parte das fotos. Então, as mortes são compulsões, né? Tentativamente bloqueadas por esses atos de fala dele, né? De fanfarrão, tem um histórico de atleta, debochado, né? E raivoso, né? Tudo isso tentando negar aí o negacionismo, né? Então, contra o negacionismo com o qual a postura presidencial foi caracterizada aí na construção do sentido do post. Então, esses esquemas, né, de compulsão, né, está marcado aqui pela seta vermelha, né, e a esferinha preta, né, e de dispersão, que é aqui quando é bloqueada aqui pelas frases, né, que representam o negacionismo dele, né, estão aí presentes, aí representando, digamos assim, uma tentativa desses atos de fala dele tentarem se defender ou revidar, né, a questão do negacionismo. Então, essa metáfora no nível do esquema imagético, mortes são compulsões, aí na constituição de sentido do post, né, surge da correlação entre as experiências corporificadas com objetos que exercem uma força sobre os nossos corpos, né? Quando tem alguma coisa, né, vindo, né, forçando, a gente tenta bloquear, né? Então, essa experiência corpórea, né, meio que representada pelas frases agressivas ou debochadas, enfim, tentando bloquear aí o que a quantidade de mortes sempre, né, ressaltadas e questionadas aí pelas pessoas representa. Então, no nível do domínio ou frame, né, o comportamento verbal, do comportamento verbal e gestual, né, pode ser relacionado à metáfora conceptual: pessoas mortas por Covid são objetos descartáveis, né, porque muita gente vai morrer, enfim. Então, a gente pode cunhar essa metáfora aí conceptual a partir desses elementos de gatilho na construção do post, né, para mostrar essa questão ideológica aí, né, presente nas posturas, nos discursos, aí, nos atos de fala dele. Né? E aí a gente vai ter essas ligações aqui, né, por meio dessas relações estabelecidas aí pelos elementos ativados
dentro, né, causa e efeito, parte de todo, e entre os espaços, né, projetadas de forma compósita no espaço mescla, a gente vai ter novas relações que intensificam o negacionismo dele, que leva à reprovação, né, por completamento aqui no espaço mescla, né, na integração. Né? Então, na mescla, o negacionismo é conceptualizado com mais intensidade e singularidade, porque o comportamento estarrecedor, né, devido a esse comportamento estarrecedor dele, né, diante das mortes e da forma como ele é inquirido, né, da forma como ele recebe esses dados. E aqui, novamente, a rede inteira. Né? Enfim, então, eu coloquei aqui rapidamente uma forma da gente pensar assim, no papel da mesclagem, né, que é uma forma de raciocínio, né, que a gente ativa sem nem perceber. Né? O tempo inteiro a gente está fazendo mesclas. Né? O Foucault e Turner dão até um exemplo. Né? O garçom que trabalha servindo as mesas sobre patins é um caso de integração, né? Porque ele está integrando ali as habilidades de patinar, né? E de servir mesas, enfim. Né? Cerimônias de graduação, quando a gente pensa na graduação, a gente está pensando a cerimônia em si é um momento que captura, né? Que é o resultado aí de todos os anos, todas as matérias, tudo que foi feito ao longo da graduação. Né? Então, por meio dessas compressões de relações ativadas aí pelas projeções dos elementos que compõem essa produção multimodal, né, sobre as mortes, a integração conceptual revela a conceptualização dessa produção alcançando uma escala humana, que é um objetivo importante aí do processo de integração, né, que é tornar a coisa de forma que a gente possa compreender de forma automática, né, sem nem parar muito para pensar nisso, a gente vai realizando essas integrações. Esse objetivo abarca submetas, né, destacadas na conceptualização do post, né, porque foi comprimido o que é difuso, na medida em que é outro objetivo da mescla, para otimizar o raciocínio, na medida em que outros elementos do frame pandemia, como hospitais lotados e não equipados, falta de profissionais, não foram destacados aí no post. Né? Foram pegos aí alguns aspectos. Né? Então, o que não estava interessando para a construção daquele sentido ficou difuso, né? Ficou obscuro aí, não foi comprimido. Também foram destacados vários aspectos. Né? A mescla serve para isso, para obscurecer umas coisas e destacar outras, né? O que é mais relevante, enfim. Nesse caso, foram destacados aí foi destacado aí o comportamento, né, de Bolsonaro, né? Como os questionamentos às pesquisas científicas e aos médicos, a recusa em usar máscara, né? Isso foram elementos que foram destacados aí na questão do negacionismo, né? Compondo todo esse cenário do negacionismo. Então, ao fortalecer as relações vitais destacadas na análise obtida, a gente alcança aí uma visão global da conceptualização expressa no post. Né? E todas essas submetas ligadas ao objetivo geral, né, da mescla, ligam-se nessa conceptualização para contar uma história, porque os processos de mesclagem contam uma história. E que história foi contada aí? Né? O negacionismo, a forma equivocada de agir, de falar, né? E tudo que se sofreu aí, principalmente no ano de 2020. Né? Essa postagem aí foi no dia 7 de junho de 2020, né? na página da UDD. Então, a história das vidas perdidas, né? Tudo isso. Né? E
toda a submeta aí de muitos para um também está presente aí, porque diz respeito aí às projeções dos espaços, né, de input para compor o espaço mescla aí, né, que identifica aí a intenção de ter colocado, pelo menos na nossa interpretação, de ter colocado aí esse post, né, de reprovar o governo. Né. Então, das muitas mortes, né, das contagens para cada vida brasileira perdida, devido a esse fracasso aí, confirmando e isso é confirmado pelas interações dos curtidores aí, porque teve um ou dois comentários defendendo, enfim, mas a maioria até postou outras imagens denunciando as estatísticas e tal. Então, a maioria foi por esse caminho. Né? Então, é isso, gente. Obrigada. Aí, Naira volta para dar um fecho aí. Obrigada, Sandra. Alejandra, você poderia voltar com outro slide lá? Posso. O outro material? Posso. Uau, eu tenho muitas coisas. Gostei muitíssimo. Muito bom, né? Essa ideia também da Sandra foi genial, da representação muito pictórica, porque é uma maneira, né, da gente publicar sem esbarrar em problemas autorais e tal, porque as revistas porque... tem revista que já pede para enviar junto com o artigo a autorização do uso de imagens, complica a nossa vida, né? Isso, essa é uma questão, né, para pesquisa muito atual, né? E importante, porque quem trabalha com dados multimodais, né, e a gente também é um pouco o tema desse curso, né, pesquisa com gêneros digitais, plataformas, mídias digitais, né, e plataformas digitais, quem trabalha nessa linha a gente sempre está, né, seguindo aí a orientação do Comitê de Ética, e cada revista tem uma orientação também, e a gente nunca sabe, né, se vai ser aceito, se a gente vai conseguir publicar no formato que a gente coletou realmente o texto. Uma questão aí que as revistas também estão tentando, né, os periódicos, né, de qualidade aí da área de linguística, de comunicação, de outras áreas, né, estão tentando resolver. Então, gente, eu vou voltar um pouquinho, só mostrando para vocês, na verdade, alguns materiais coletados, que eu acho que a gente pode abrir, pelo menos deixar os 10 minutos finais para a gente conversar mesmo, vocês dizendo o que vocês acharam. O tempo passou super rápido, né, Sandra? Uma loucura. A gente tentou, assim, compilar, comprimir aí da melhor forma, mas são muitas informações. E o que a gente tentou fazer foi dar uma visão geral assim das teorias, como é que ela pode ser aplicada, com que tipo de dado a gente trabalha na pesquisa, né? Por que isso é importante para o ensino, mas a gente tem ciência de que precisaria aí de vários cursos de extensão, né? Então, eu trouxe alguns posts que a gente já analisou, memes, tão rico, né? Os gêneros digitais, do suporte digital que estão em suporte digital são tantos, né? Então, eu trouxe aí um exemplo que a gente analisou, acho que em 2018, né? Que a gente chamou de Caverna do Dragão, que tem essa questão do símile, da metáfora monomodal do subtipo símile, né? Que tem a ver com a chama aí do PMDB, em analogia com o chifre do Vingador, do desenho Caverna do Dragão, né? E a legenda do post nem precisa de legenda, né? Mais uma vez, enfatizando aquele mito que a gente tem, né, de que a linguagem pictórica ela é autoevidente, né? Que ela é mais simples, talvez, de ser compreendida. Pode passar aí, Alejandra. E aí a gente fez, eu não vou detalhar, né, mas a gente fez uma mescla que tem a ver com até a conversa que está no post. Se você voltar lá, Alejandra, volta rapidinho, perdão. Tem um aluno que fala assim: a minha graduação é tipo a Caverna do Dragão. Toda vez que eu acho que eu vou sair... Deixa eu ver, deixa eu ampliar que eu não estou conseguindo ver.
A minha graduação é tipo a Caverna do Dragão. Toda vez que eu tento sair, acontece algo, eu volto. A Uni da vez é o pezão. Porque quem conhece o desenho sabe que a Uni prendia um dos personagens, né, que tinha um afeto por ele. A Uni era o unicórnio, né? E eles nunca conseguiam sair daquele mundo mágico lá que eles estavam presos e voltar para a realidade. E a gente fez uma mescla sobre como os alunos se sentiam, né, na época do Pezão no governo e do Temer como presidente. Pode passar para a próxima aí, Alejandro. Aí a gente tentou, pode passar, e a gente tentou falar sobre essa questão de como que o post, né, era composto, sobre a composição do gênero post. Qual era o papel da legenda, que até a gente está investigando se o papel é prender aquele texto no ground, né, que a gente chama que é o espaço real, eu, você, aqui agora, né? Então a legenda, se ela tem ou não essa função, né? E qual era o papel desse elemento pictórico. A gente tem um segundo aí que a gente analisou, foi numa revista da UFBA, né, que a gente chamou de Pandemia no Brasil é Filme Dramático, que tem uma reprodução aí, isso foi uma coletiva de imprensa que o Bolsonaro participou em 2020, em que ele se enrola com a máscara e ele acaba tampando os olhos e o nariz, né? Ao invés da boca, ele demora um tempo, e essa imagem viralizou na internet, né? Então foram feitos vários memes disso, e eles fizeram depois um post na UERJ da Depressão, que é uma página que, inclusive, a gente tem autorização para pesquisar, né, dos gerenciadores da UERJ da Depressão. E eles fizeram a reprodução do post de divulgação do filme Bird Box, né? Com perdão do meu inglês. E aí eles fizeram a tentativa de reproduzir o cartaz, lançando o filme, né? Esse filme trágico aí do Bolsonaro. E a legenda é até dica para assistir nessa quarentena, né? Que traz a gente para o contexto de quarentena, ou seja, prende a gente no ground, né? E é interessante que eles falam até fazem uma brincadeira com esse subtítulo aí, né? Que é Não Perca o Sentido de Sobrevivência, e do Bolsonaro é Fechando os Olhos para uma Nação. Então, pode passar aí, Alejandro. Então, a gente tem... Não, volta um pouquinho. Aí a gente tem também um símile pictórico por conta da questão da posição da máscara, né, da materialidade. E essa metáfora máscara é venda, ela é o ponto de partida para a ativação de toda uma rede de sentidos, que ao final traz um sentido desanálogo ao do filme, porque no filme vendar os olhos significava sobreviver, né? E no texto, a venda nos olhos do presidente significa a morte da população, né? Passa aí para a próxima. A gente tem um outro exemplo que a gente analisou, que a analogia por preenchimento de slot esquemático. Slot é um espaço, né? É um vão, né? E aí, a partir da figura do ceifador de almas, né? Que é um conceito já internalizado da nossa sociedade, né? O ceifador de almas, ele tem as mãos, tem aquele corpo cadavérico, as mãos arroxeadas, ele não tem rosto, né? E ele segura uma foice, usa um capu. A gente tem uma analogia aí, a gente preenche esse rosto que não existe com o rosto do Bolsonaro, e a máscara é o elemento que contextualiza, né? Se eu não me engano, a legenda é uma imagem diz mais do que textão. De novo, falando dessa questão da autoevidência da imagem, e o textão é o texto crítico, né? É o texto crítico da rede social, né? Quando a gente se permite fazer um texto maior, né? Nesse universo que é tão rápido, né? De um processamento tão rápido. Então, pode passar para a próxima aí, Alejandro. A gente também analisou a configuração, a construção de sentidos em rede, né? Pode para a próxima. Esse foi de um artigo recente meu com a Alexandra, que é aluna da pós-graduação, do programa de pós-graduação em letras, né, da UERJ, que é a evolução da bolsomáscara, né, em que também a gente tem um símile pictórico em relação à textura, cor, posicionamento, e a gente tem a máscara bigode, né, o bigode sendo o elemento metonímico que faz a gente acessar Hitler, né, e essa comparação do Bolsonaro com Hitler, e a ideia de evolução tem a ver com os quadrantes, né?
conforme a gente vai lendo da esquerda para a direita, a gente vai vendo essa diminuição da máscara, e isso atrelado à fala, né, seria atribuído ao Bolsonaro, né? Não vou usar, muito grande, ainda me incomoda, tá ok? Agora sim é minha cara, né? Essa coisa de comparar o Bolsonaro ao Hitler, a questão do ditatorial, né? Reforçada aí pela linguagem verbal, mas pode passar aí. Claro que no trabalho da Alejandra ela fala também de morfologia, né? Como é que é constituído essa relação aí com essa base bolso, né? E essa construção com máscara, que a gente não vai entrar nisso hoje, né? Mas também, mais uma vez, a gente vê que de um elemento, de um símile pictórico, que é máscara, bigode, a gente ativa toda uma rede de sentidos, né, que faz com que a gente atregue essa figura do Bolsonaro com Hitler e faz com que a gente faça uma desanalogia entre a mescla e o último input, que é o input de evolucionismo, né? Porque para você sobreviver, né, você tem que estar adaptado, né? E aquela questão da máscara, do jeito que está na imagem, é o contrário do que a gente deveria fazer para estar adaptado a esse contexto de pandemia, né? Então, pode passar, Alejandro, para o próximo. E esse é o que está no artigo, não vou comentar ele em detalhes, mas é uma deepfake, né? Que é são vídeos produzidos, o Bruno Sartori, né? Que é o grande feitor aí de deepfakes do Brasil, e são vídeos produzidos por inteligência artificial, né? Que estão cada vez melhorando mais ou piorando nossa vida, porque fica... Às vezes é muito bem feito, né? E aí que até gera margem para dúvidas se aquele evento foi real ou não. Mas os que o Bruno faz normalmente são humorísticos, né? A gente sabe que é uma construção, não é realidade, digamos assim. E aí é um vídeo que ele reproduz e faz até segue a mesma história, né? Do vídeo da Betina, que é aquela menina que viralizou também, falando que ela conseguiu ficar milionária aos 22 anos, se eu não me engano, investindo R$ 1.500, que virou R$ 1 milhão. E o vídeo do Bolsonaro é 1 milhão de contaminados. Então, ele conta Pode passar aí, Alejandro. Então, a gente tem, na verdade, uma paródia dessa deepfake. E se vocês forem olhar a estrutura, a questão da trajetória é igualzinha, né? Como acumular 1 milhão e como acumular 1 milhão de mortes, né? Ou de contaminação. Pode passar aí para a próxima. Não vou fazer aqui a análise do vídeo como um todo, né? Mas eu acho que esse vídeo é muito interessante para falar da questão da compressão, né? Como é que a gente, na verdade, estruturou todo um discurso, né? A gente mapeou, projetou todo um discurso em termos de outro, comprimiu essa história da contaminação, né? Isso é uma coisa... O Turner fala disso, né? No texto de 2014, né? Que a nossa mente é narrativa, né? Então, a gente tende a criar histórias para a gente compreender globalmente os eventos. Pode ir para a próxima. Bom, aí com algumas considerações, né? Que eu e Sandra, na verdade, ou Sandra e eu, né? Que Sandra está há mais tempo nesse ramo. Tiramos, assim, de alguns trabalhos que a gente tem feito, né? Que essa coisa da função social do humor, né? Do caráter jocoso das produções multimodais, revelar críticas aos posicionamentos, nesse caso das investigações que a gente fez dos governos e chefes de nação. A corroboração, né? Eu acho que essa classificação do Forceville, ela foi muito feliz. Acho que a gente pode complementá-la, né? Muitas vezes a gente não consegue enquadrar propriamente as análises nela, mas a gente corroborou, né, a classificação de algumas metáforas monomodais e multimodais. E a ideia de que as teorias da metáfora e da integração conceitual são complementares, que é uma ideia já que Grez, Oakley e Coulson já falavam em 1999, né, mas algumas
A gente sabe que tem uma questão aí, né? Tem autores que só trabalham com teoria da metáfora, né? Não entendem como coisas que poderiam se relacionar, mas a gente entende que é uma relação complementar, né? Para poder, sobretudo, que a gente precisa de um espaço genérico para ter uma relação entre um domínio e outro. E a gente constatou algumas coisas nessas pesquisas, né? Que é, por exemplo, que as metáforas parecem ser construídas via mesclagem e atuar como input para novas redes de integração conceitual. Então, já está pronta a metáfora, a gente pega ela para criar novos sentidos. A metáfora parece atuar como ponto de partida da construção e da conceptualização de textos multimodais, por permitir a ativação simultânea de frames ou domínios, né? A partir de semelhança perceptual entre dois elementos, em razão da materialidade ou da posição desses elementos, e aí a gente corrobora o que o Forceville traz de teoria, e que novas metáforas podem emergir como produtos de mescla, né? E aí, passando para o próximo, eu cheguei a criar 2 exercícios, a gente trouxe algumas referências, eu cheguei a criar 2 exercícios para vocês. Eu não sei aonde que a gente pode colocar, Alejandro, depois. Sim. Tem um lugar para a gente botar? Sim. Então, um é sobre... para a gente fazer exatamente o que a gente fez aqui, aquele exercício, né? De tentar classificar a metáfora monomodal, né? Tentar encontrar o gatilho e tentar encontrar os mapeamentos. E o outro... Passa para o próximo slide. E o outro foi uma atividade que eu criei também para vocês, que tem a ver com o discurso, né? Então, a partir da metáfora conceptual e da abordagem da metáfora multimodal e monomodal, discuto os mecanismos de construção dos significados que podem emergir, né, da leitura da charge. Então, qual foi o propósito discursivo dessa charge, né? O que essa charge traz em termos de crítica? Como é que isso foi construído multimodalmente, né? Isso foi uma charge do contexto da reforma trabalhista, né? A gente tem aí como linguagem verbal grande feirão de usados, direto de fábrica, e no lugar que estariam os carros, né, a gente tem os profissionais aí com plaquinhas, né, das atividades que eles exercem, ajudante, torneiro, projetista, eletricista, e assim vai, né? Então, acho que dá para fazer uma análise discursiva, uma análise no âmbito da metáfora conceptual e das metáforas monomodais e multimodais. Aí fica aí o exercício, né? Depois desse curso. Excelente. E aí, temos 5 minutos. Eu acho que a gente pode abrir aí para o que vocês quiserem perguntar e talvez trazer uma questão que a gente não tenha conseguido parar para ler o chat, né? E obrigada mais uma vez pela atenção até aqui, né? Perfeito. Muitíssimo obrigada. Adoramos a apresentação, aprendimos muitíssimo. Foi super, super interessante. Traz insights muito, muito legais. Vamos abrir para perguntas, então? Sim, excelente, realmente excelente. Eu tenho milhões de perguntas. Pena que meu marido está aí reclamando, já estou ouvindo os gritos dos meus filhos. Nesse horário já começa a ser uma coisa caníbal. Isso. Assim que não dá para entender quem está atacando quem. Mas enfim, vamos lá, podemos fazer algumas perguntas, professoras? Claro. Sim? Tá, então, vocês podem colocar suas perguntas aqui. Senão eu começo. Eu vou enviar para a Alejandra, depois ela passa para vocês as referências, tá? Do Forceville, Foucault e Turner. Certo, muito obrigada. Tá bem, Débora, sem problemas. Tá, então vou fazer eu. Eu tenho várias questões que eu realmente acho muito, muito interessante. Fiquei pensando em muitas pesquisas que eu mesma, outras pesquisas que eu mesma fiz e que teria interessante conversar depois a gente, né, para também ter uma entrada muito mais intensiva
sobre o objeto, mais paciente também da que eu costumo fazer. Então, eu acho que também me ajudaria muito a ter uma visão diferente. Eu sou muito ansiosa, então eu acabo sempre tentando abranger muito e às vezes não vou tão no profundo como vocês estão, que eu gosto muito, vocês conseguem deconstruir e construir, né? Então, eu vou fazer só uma das questões que eu tinha, que era, assim, como vocês, digamos, observam, por um lado, na verdade, não posso fazer só uma, vou ter que fazer duas. Por um lado, vou aproveitar, se vocês me permitem, para deter a gravação. E Claro. aí a gente, porque senão fica muito pesado para o coitado do RNP.